Toma uma inspiração profunda, fecha os seus olhos, relaxa os ombros, sente tua coluna alinhada, percebe os sons do ambiente, inspira profundo mais uma vez, exalando, traz tuas palmas diante do coração, em um gesto de reverência e agradecimento. Te conecta à intenção de estar aqui agora. Pode abrir os olhos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao TEAR. Essa é uma aula de pré-estreia e estará aberta a todos. E hoje eu vou falar sobre detalhes do formato de nossa aula, de nosso encontro, de nossa arte, que vamos elaborar juntos, tecer juntos. E também vou falar sobre alguns temas que fundamentaram essa proposta, tá bom? Bom, para começo de história, eu quero apresentar a minha casa a vocês. Então, com esse projeto, eu também vou trazer vocês para dentro da minha casa. Vejam aí, né? Meus livros aqui. Olha a minha cozinha lá atrás. É um ambiente de intimidade. Não tem cenário, como eu falei na primeiro vídeo, né? Não tem cenário, não tem maquiagem, não tem vestuário, tá bom? É isso aí. E, e é assim que vai ser. Uma coisa familiar, tá bom? Bom, eu vou falar primeiro aqui sobre o formato, né? Nós vamos ter essas transmissões ao vivo a partir da segunda que vem, daqui a uma semana, no dia 6 de maio, e vai ser pela plataforma Google Meet. Um ambiente online do Google, que você recebe um link. E ao clicar nesse link, você automaticamente vai para uma sala de aula virtual. E aí você assiste, tá bom? É permitidas participações aí nessa sala, dá para abrir o microfone, né? Dá para aparecer em vídeo também. Então vai ser o Google Meet que a gente vai usar. Esse link vai ser veiculado no grupo exclusivo de WhatsApp do TEAR. E não vai ser enviado para mais ninguém, vai ser só para vocês que estão inscritos, tá bem? Então, a partir de hoje, eu também já vou criar um grupo de WhatsApp e já vou colocando quem está com as inscrições confirmadas, tá bom? Certo. Sobre como é que vai funcionar, né, o nosso momento ali. Eu estou com uma ideia, porque esse ano, 2024, já é o terceiro ano que funciona um projeto chamado Medita. Foi Medita Rara, hoje em dia é Medita Marra, porque envolveu um outro espaço, né? E algumas pessoas são familiares, frequentam o Medita, que é uma atividade presencial, inclusive quem não conhece está convidado para vir, em Florianópolis. E, e eu percebia que é, é uma coisa do brasileiro, né? Essa coisa assim de ou chega em cima do laço, ou se atrasa pontualmente, né?
Então, o que eu vou fazer? Para a gente privilegiar esse encontro que a gente vai ter, para levar com uma métrica, para eu também não me perder nos temas e no tempo, para todo mundo ficar ali junto essa 1 hora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir a sala 15 minutos antes. A partir das 7h15, vocês já vão receber o link para entrar e já estão convidados para entrar. Esse vai ser um momento ou de fala ou de silenciamento. A gente vai ver como é que vai funcionar, tá bom? E então, precisamente às 7h30, eu começo a exposição teórica, que será gravada. Após a exposição teórica, a gente vai ter um exercício meditativo, um exercício de contemplação, de reflexão. Se você nunca meditou, não se assuste, não é bicho de 7 cabeças. Eu estou aqui para orientar e para desmistificar qualquer, é, qualquer tabu, qualquer medo que existe em relação a essa palavra aí que se tornou uma coisa grandiosa, né? Que muitas pessoas pensam que não podem realizar. Pode sim, e é mais fácil do que você imagina. E depois, então, feita a exposição teórica e o exercício meditativo, nós abrimos um momento para participação, para perguntas, para comentários, para relatos, tá bom? Mas é sinalizado. Então, eu vou pedir que a gente deixa, como é que se diz assim? Deixa livre o microfone ali. Então, não acho que eu vá precisar ter que fechar todos os microfones, sabe? Mas se precisar, eu fecho e aí abro no momento que for a partilha. Então, fica com o caderninho no lado, se você tiver dúvida, pensou em alguma coisa que quer compartilhar com os colegas, comigo, anota para no final a gente conversar. Minha ideia é que a gente vá até 8h30 ou, com esse momento de partilha, se estender até 9 horas, mas não é obrigatório. Eu vou concentrar nessa 1 hora as ideias que eu venho pensando, né, em entregar e o exercício meditativo. E aí as dúvidas e a partilha fica para o pós, e aquela fala de início, assim, de amenidades fica para antes. Então, eu organizei dessa forma. Vamos ver como é que vai funcionar. Olha, um beija-flor ali, gente. Deixa eu mostrar minha casa para vocês, só vou fazer um panorama aqui para vocês conhecerem, né? Olha só, então, minha cozinha, local de alquimia, melhor local da casa, né? E olha ali a vista. Aí aparecem os passarinhos ali, aí eu tenho que olhar, né? Desculpa se eu fico olhando para o lado, mas é que tem tanta coisa acontecendo aqui fora. Bom, então, falado sobre tudo, eu acho que falei sobre tudo do formato, né? Sim, mais uma coisa. Esse período de 1 hora, entre 7h30 e 8h30, ele será gravado. Por quê? Porque muitas pessoas, se perderem o ao vivo, têm condição de assistir a aula gravada. E é uma ideia também que isso fique gravado para vocês, se quererem reassistir, refazer os exercícios meditativos, não é? E é isso. E vai ficar gravado numa playlist fechada, se chama playlist não listada, no YouTube. Então, se você entrar lá no meu canal, você não vai ver playlist nenhuma. Tem lá só um vídeo. Não vai ter mais nada. Mas vai ter uma playlist oculta, que só quem tem o link consegue acessar. E só vocês vão ter esse link para assistir as gravações, tá bom? Então, eu peço que, em respeito às pessoas que estão investindo, né, o seu dinheiro, que estão é isso, estão investindo nesse trabalho, e não compartilhe com outras pessoas, né? E é isso. Ou em grupo, sabe? Porque é um trabalho que é fechado para a gente mesmo, né? Ah, mas dá para convidar a pessoa para ir no Medita, que é aberto, gratuito, a cada 15 dias, ali no Hara, ali no Mada. Mais informações a gente conversa, é só me perguntar. Bom, o que mais que eu vou dizer para vocês? Eu já lancei, né, um vídeo convite em que eu falo bastante sobre
como é mais ou menos que vai ser essa nossa conversa, e gravei um outro, que não sei se todo mundo recebeu, falando um pouco mais, desdobrando alguns temas que nós vamos falar. Foi um vídeo pequenininho, do WhatsApp que eu enviei. Mas eu não tenho uma planilha de conteúdo programático, tá entendendo? Não tenho, assim, todos os temas bem elaborados, com quando que vai ser tal e tal, porque isso vai depender do andar da carruagem. Se eu falar uma coisa hoje e na semana que vem e vier uma dúvida que eu acho interessante ser elaborada, a gente vai trabalhar essa dúvida. A gente não vai seguir os temas, entendeu? Mas vocês podem esperar que nós vamos trabalhar, sim, a prática de silenciamento, de relaxamento, pode ser chamada de meditação, né? Trabalhar o foco, trabalhar a concentração, em termos práticos. Em termos teóricos, eu vou trazer para vocês informações sobre o plano sutil. A gente chama assim, a gente tem uma palavra que também foi muito, como eu vou dizer, foi muito banalizada, que é a palavra esotérico. Hoje em dia, você anda na cidade, você vai ver o quê? Loja de esotéricos, né? Aí é o quê? Tem vela, tem incenso, tem uns cristais, tem umas divindades, e aí a pessoa acha que é isso, né? Mas, na verdade, o nome dessa loja deveria ser chamada loja de exotérico, porque está trabalhando com a imagem externa, não interna. Esotérico significa um ambiente interior, o que está dentro, o que está oculto. Então, o que é esotérico? Esotérico é uma palavra que se refere à estrutura interna das coisas. E é sobre a estrutura interna do ser humano que a gente vai trabalhar. Porém, muitas coisas do ambiente externo afetam esse ambiente interno. Lógico, né, gente? Igual eu aqui, passou o beija-flor, eu olhei. A minha atenção, que é interna, olhou para uma coisinha maravilhosa que estava aqui no ambiente externo. Chamou a minha atenção, mas a atenção é minha. A atenção está dentro. Através dos meus olhos, através dos meus ouvidos, eu estou ouvindo que os passarinhos cantar, né? Então, a gente vai falar muito sobre esse ambiente de dentro, porque para responder aquelas perguntas do primeiro encontro, quem é você e o que eu estou fazendo aqui, preciso olhar para o eu, precisa compreender o eu e precisa, óbvio, não é óbvio, pode não ser tão óbvio assim, mas unir conhecimento com uma linha prática de abordar essas questões, se é que essas perguntas existem. Então, a gente vai trabalhar com lapidação da mente, a gente vai trabalhar com silenciamento, a gente vai trabalhar trazendo muitas culturas diferentes para esse encontro. Olha aí, ali atrás a gente tem, por exemplo, um mapa, né? Um mapa do corpo humano, em um aspecto do corpo, que são os chakras, aqueles 7 centros ali. A gente vai trabalhar com os chakras. Também acho importante trazer aqui orientações em saúde sutil. Aí é que tá uma coisa, né? A linguagem é uma coisa delicada. Por quê? Porque esse código da fala, essa fala, a gente fala tanto, né? Hoje em dia esse mundo é tão ruidoso, meu Deus do céu. Não só pela fala, mas pela escrita, né? Existe uma abundância de informações. Mas quando a gente está tentando transferir uma coisa, por exemplo, eu estou tentando transferir uma ideia que está dentro de mim através da fala para vocês, para essa coisa dentro de você também. Para fazer isso, bom, eu posso usar a língua de sinais, né? Mas eu não sei essa linguagem. Eu poderia estar falando em russo, mas eu não sei, eu estou falando português. Então é uma linguagem. E cada idioma tem
um repertório de palavras, códigos que tentam transcrever ou traduzir as coisas do ambiente interno. Lembra que no primeiro vídeo do convite eu falei de DNA, RNA e proteína, né? Eles são linguagens diferentes da vida. DNA é uma coisa, RNA é outra, proteína é outra. Todos existem nesse ambiente, mas eles estão exercendo diferentes funções. Então, se pegar uma célula de pele, ela vai ter as três dimensões, não é? DNA, RNA e proteína atuando ali. Da mesma forma, nós temos corpos diferentes, nós temos linguagens diferentes dentro de nós. Nós temos essa linguagem material. Vocês estão vendo pele, vocês estão vendo unha, cabelo, sobrancelha, cor, né? Isso é uma linguagem material. A minha fala também é material, é o som que está saindo e está sendo percebido pelos ouvidos de vocês. Aí a gente já está trabalhando com uma esfera intermediária entre o corpo e a mente consciência, que são os portais dos sentidos, né? Como você olha para o mundo, como você escuta o mundo, como você saboreia o mundo, como você sente o cheiro das coisas, como você toca, né? Como você toca. Os sentidos, eles são portas de percepção. A percepção é interna, é esotérica. O DNA não se vê, o RNA também é invisível. O que a gente consegue ver do DNA é o cromossomo, que é vários, centenas de genes enrolados, né? Enrolados um no outro e formam como se fosse um novelinho de lã ali. O nome do nosso grupo é TEAR. Como é que forma um tecido, né? Um tecido, esse daqui dá para ver bem que tem uma malha, ó. Tem uma malha bem clara aqui, né? Bem fácil de reconhecer. Mas cada fiozinho desse aqui é composto por fibras bem fininhas que são encordoadas para virar um cordão mais forte, mais robusto, e então é entrecruzado, não é? Assim é o nosso genoma e a nossa estrutura humana, ela é cheia de detalhes também. A vida, se diz assim, a vida é muito simples, né? A vida é muito simples, mas ela tem também uma complexidade que depende da sua curiosidade de acessar, né? A complexidade do corpo humano é uma coisa muito maravilhosa. E a gente vai abordar isso daí. Que estruturas fazem parte de nós, né? Ah, mas eu achei que era só cabeça, como é que é? Cabeça, ombro, joelho e pé, e é isso aí, a mente e acabou, né? Depois que morre vira pó, é isso mesmo? Bom, não é o que as antigas civilizações diziam, né? Todas as culturas antigas, elas se encontram em determinadas visões de mundo, e a gente vai abordar muitas formas de pensar, muitas visões de mundo de diferentes culturas. Então, eu já vou trazer aqui para vocês que vai ter nome em outros idiomas, sim, vai ter coisa em sânscrito, eu vou deixar o mais simples possível, né? Mas quando a gente fala de chakra, por exemplo, lá atrás, né? Chakra significa roda ou centro, por conta daqueles centros que aparecem no corpo humano ali, né? São 7 centros, são 7 chakras. Mas é mais fácil falar chakras, porque se a gente fala centro, pode ser o centro da cidade, pode ser o centro, não é? Mas se a gente fala chakra, a gente sabe exatamente do que a gente está falando, que é essa estrutura sutil que faz parte do corpo. E por aí vai. Mas eu garanto que vai ser tranquilo, tá bom? Dito isto, sobre como é que vai funcionar o nosso encontro, né? Então, relembrando, nós vamos abrir a sala antes, 15 minutos, 20 minutos antes. Pode entrar, ficar lá, ou conversando, ou se concentrando comigo.
7h30 precisamente eu começo o encontro, seja ele com uma prática meditativa ou com uma exposição teórica, isso vai depender do dia, do tema que vier. E, e feito isso, abrirei o momento de partilha, em que vocês vão poder expor as suas dúvidas e os seus comentários. O link vai ser colocado no grupo de WhatsApp que vai ser aberto hoje. E vai ficar numa playlist fechada no YouTube, para quando vocês quiserem reassistir, ou se perdeu o encontro ao vivo, né? Aí pode ver lá. Bom, pessoal, então, agora eu quero abrir um segundo momento desse encontro. Foi rápido, ó, não deu nem 8 minutos essa fala. Cafezinho, gente, estou gravando isso de manhã. Aliás, nem sei onde é que está a marcação de tempo aqui. Bom, tudo bem. Eu quero apresentar a vocês, quero trazer aqui a presença de vocês, uma figura, uma pessoa, um mestre, que é o grande inspirador desse grupo. Uhum, uhum. O nome dele é Kabir. Ele é um indiano. Foi um indiano. Um dia ele foi um indiano. E ele foi um poeta. Um poeta que cantava o mundo esotérico, contando para as pessoas que existia um mundo além desse aqui que a gente está vendo, ouvindo. E ele cantava, né? Declamava poemas de, de transmissão do conhecimento sobre o mundo espiritual. E Kabir, ele era analfabeto. Ele, imaginem, na Índia, ele era de 1400, 1500. 500 anos atrás, 600 anos atrás. E Kabir morava numa cidade na Índia, numa das cidades santas da Índia, cidade chamada Varanasi. E, e Kabir, nessa cidade, tinha a ocupação de tecelão. Mas além de tecer, ele era um poeta, ele era um místico. E vocês imaginem, né? Esses poemas, eles eram recitados, declamados, e as pessoas memorizavam, eram músicas, como cantigas, como os contos, né, antigos que a gente guarda na memória e vem trazendo ao longo de várias gerações. Então, os poemas de Kabir, eles foram transmitidos oralmente através de 500 anos e sobreviveram. E foram compilados, né? Pelo menos eu tenho uma edição aqui em português. 100 poemas foram compilados em um livro traduzido. Este livro aqui, Kabir. Olha lá, a imagem dele no tear. E, e os poemas de Kabir, eles são grandes inspiradores. Grandes inspiradores. Eu vou contar um pouquinho da história dele e depois eu vou ler para vocês um dos poemas, tá bem? Então, bom, uma história de 500 anos, né? Às vezes a gente tem certeza de algumas coisas, outras não, né? Mas a história que chega para a gente era o seguinte, que Kabir nasceu em uma família brahmane, na Índia. Os brahmanes são a casta dos sacerdotes. Então, na Índia, vocês sabem que funciona assim uma estratificação social, em que as pessoas nascem em famílias de uma determinada casta,
e são como obrigadas a seguir este ofício, né? Ou pelo menos é assim que o preconceito e o engessamento da mente nesse país se desenrolou, né? Então, a família Brahmanes são sacerdotes. Sacerdotes são monges, padres, sabe? Olha o Smeagol passando ali atrás, gente. Olha aí. Esse é um fulaninho, ele adora rezar. Ele gosta, ele participa. E ele nasceu, então, Kabir nasceu nessa família Brahmane, que é como se fosse os padres, né? Monges, as pessoas que trabalham nos templos e tudo mais. E é a mais respeitada das castas, porque é a mais próxima de Deus. Dito assim, né? Por conta de terem o conhecimento, eles serem educados para ler as escrituras e tudo mais. Bom, só que o que que aconteceu? O Kabirzinho, de 5, 6, 7 anos de idade, ele passou por uma coisa complicada. O pai dele veio a falecer. E a mãe de Kabir ficou viúva com um único filho, sem condições de se sustentar. Não se sabe o que foi feito da mãe, mas Kabir foi entregue para a adoção para uma família de muçulmanos na Índia. Porque a Índia, gente, é um país continente, né? É tipo o Brasil, assim. E, poxa, no Brasil a gente tem, olha quantas culturas diferentes, né? Se pega do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ao Amapá, olha a diferença das culturas, não é? Então, na Índia é a mesma coisa. E dentro da Índia tem duas grandes, tem mais, né? Tem três grandes religiões na Índia. O hinduísmo, os muçulmanos, né? O Islã e o sikhismo. São três grandes religiões da Índia. Claro, depois, mais tarde, né? Mais tarde não. O budismo, eu acho que eu tenho que pegar esse número, mas eu acho que ele é mais famoso fora da Índia do que na Índia. Não sei, tá? Fica aí pra gente pesquisar. É, Posso estar falando besteira, tá, gente? Então, Kabirzinho, de 6, 7 anos, foi adotado por uma família de muçulmanos. Então, ele havia crescido primeira infância numa família hinduísta, com determinadas práticas ritualísticas, com determinados conhecimentos. Na Índia, eles começam a educação dos pequeninos brahmanes desde os 5 anos de idade. É muito fofinho, gente. Vocês veem os pequenos, assim, com as roupinhas, recitando os versos, né? Começando a decorar os versos. E são os molequinhos, assim, sabe? Então começa desde novo, muito novo mesmo, a educação sacerdotal de crianças que nascem em famílias brâmanes. Mas ocorreu essa transferência aí de família e de cultura, né? Então Kabir cresce em uma família muçulmana, educado no Alcorão, e tomando conhecimento de outro tipo de prática espiritual e religiosa. Importante. Religião é diferente de espiritualidade. São coisas completamente diferentes. Nem toda prática espiritual é religiosa e nem toda prática religiosa é espiritual. Bueno, aí vocês imaginam a diferença, né? Olha a confusão na cabeça. Porque no hinduísmo existem muitas e muitas divindades. A começar, nós temos a grande trindade, né? Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, Shiva, o transformador. Para começo, essa é a Trimurti, as três faces do divino maior. Mas aí a gente tem os desenvolvimentos. A gente tem só de nomes famosos, né? A gente tem Krishna, a gente tem Radha, a gente tem Ganesha, a gente tem Hanuman, a gente tem Dhanvantari, a gente tem Kali,
a gente tem Lakshmi, Durga, Saraswati, por aí vai. É muita divindade, é muita divindade. Essas divindades, não importa lembrar os nomes, tá, gente? Foi só uma ilustração de que o hinduísmo tem uma visão de mundo em que atribui uma personificação humana para aspectos do cosmos, da criação divina. Então, cada aspecto desse, ele ganha uma face, um nome, uma história, e aí por diante. É uma forma de se relacionar com os aspectos divinos, não é? Com a criação, com a vida, com o mistério. Agora, os muçulmanos têm uma visão completamente diferente sobre isso. Não tem imagem nenhuma. Não dava os bafafá de vez em quando, assim, de que ali pela década de. Eu não sei quando é que foi agora. Às vezes eu esqueço data, assim. Mas teve uma época aí, eu lembro que eu li um livro sobre a realidade no Paquistão. E aí havia no Paquistão tido, por conta de um período político assim, de mais liberdade, as mulheres estavam usando calças, estavam trabalhando, tinha livrarias e tudo mais, com livros ilustrados, até que o Talibã chegou e teve um golpe e assumiu, assim, militarmente a coisa toda, e aí, poxa, aí decretou, a mulher tem que usar burca, não pode trabalhar, não pode sair de casa desacompanhada, eles faziam vistorias nas livrarias e arrancavam as páginas dos livros que tinham imagens. Se vissem isso aqui, ó, isso ia para fogueira, porque não pode ter imagem nenhuma, não pode ter representações. É minha opinião, minha pessoal. Essas pessoas estão levando ao pé da letra uma afirmação que é verdadeira, mas elas estão relativizando o absoluto, e aí dá uma confusão e a pessoa acha que tem que manifestar aquilo ali de forma rígida, não é? Enfim, cada um conforme sua consciência, né? Pois então, aí o Kabir, ele entra numa família muçulmana, é adotado, né? Pais muito amorosos. Aqui no livro conta que era um casal que que estava há muito tempo tentando ter uma criança e não tinha. Então aconteceu de essa viúva, a mãe biológica de Kabir, estar numa condição financeira de vulnerabilidade, né, de dificuldade, e, e cedeu a sua criança a esse casal, né? E o pai adotivo de Kabir era um tecelão, aqui vem os nomes deles, o tecelão Niru e sua esposa Nima, e que rezaram muito para Allah pedindo um filho. E o Kabirzinho veio, né, para eles, não com esse nome, tinha outro nome que a gente não sabe qual é, mas esse nome ele ganhou na segunda família, porque Kabir é um dos 99 nomes de Deus que estão descritos no Alcorão. Olha que lindo, né? Então ele ganha o nome de Deus assim. E recebe também junto com esses pais, né, o afeto, né, muito amor. Além disso, um ofício que foi de tecer, se tornou um tecelão, e recebeu também um outro preceito religioso, que foi o aspecto religioso do Islã, não é? Então, acontece que tem gente que chega nesse mundo e que já tem uma mente meio desprendida, né, dessas estruturas que a gente tem aqui. E parece que Kabir foi um desses. Então ele chegou à idade jovem e ele tinha muitas dúvidas, ele tinha muitas buscas, ele se perdia em devaneios, assim, enquanto tecia. Se diz até que ele teava muito mal, porque ele se perdia, assim, nas contemplações dele e todas de ordem espiritual, não é? E aí, na idade jovem, ele recorre a um guru, ele busca um guru. Um guru, quando a gente fala um guru, é um mestre, né? Um mestre realizado que pode te conduzir ou te auxiliar de alguma forma no seu caminho.
Então ele chegou a um outro a um outro a uma outra prática, que foi a do ioga. Ioga, minha gente, vamos deixar bem claro, como esse vídeo está sendo gravado, eu não sei para quem que eu estou falando, né? Então eu vou falar tudo que precisa ser dito. Yoga não é religião, yoga não tem templo, yoga não tem ritual. Yoga é uma filosofia de vida antiquíssima, antiquíssima, com um objetivo único, ou melhor, um objetivo definitivo de realizar uma união. Yoga, a palavra em sânscrito, significa unir, união. União é, tem coisas que é difícil falar, né? Tá vendo? A linguagem, o código começa a não ser capaz de traduzir. Mas essa união, vamos falar assim, é uma união, primeiro, de todos os seus aspectos. A união dentro de você. Se você executa uma ação sem o teu pensamento estar de acordo com aquilo, você está dissociado. Você está incoerente. Ou se você fala alguma coisa e faz outra, você também está em incoerência. Você não está unificado. É. Então, o yoga começa por aí. É um trabalho interno de unificar você mesmo com você mesmo. E conforme a gente for estudando as estruturas que nos compõem, essa ideia de união ela vai ficar mais clara. Então, Kabir chega aí, tendo passado por uma família hinduísta, crescido em uma família muçulmana, Kabir chega ao yoga. Aham. E imagina, né, como deve ser na cabeça de alguém que mergulhou, ou pelo menos que teve um bom contato com diferentes formas de acessar o espírito, né? Então, Kabir, ele se tornou, claro, né, pela sua declamação, pelas ideias que chegaram até nós, né, o que chega de ideia é que Kabir entendeu que não importa se você chama Deus de Alá ou de Shiva, ou se você faz ritual no templo, ou se você vai rezar para Meca não sei quantos dias, quantas vezes por dia, não importa nada disso, desde que tua prática, tua conexão, a tua união seja sincera. E aí vem, né? Os poemas são muito lindos, gente. E os poemas são muito lindos. Olha só aqui, ó. Por exemplo, no segundo poema, hindus e muçulmanos destinam-se à mesma meta, na qual todos se irmanam e onde não subsiste nenhuma distinção. Então ele vai falando assim, ele está clamando às pessoas, né, em todos os poemas, assim, claro, tem poemas de diferentes enfoques, mas o que Kabir clama para nós é que não depende de uma prática exterior. A tua, a tua união depende da tua prática interna. E a linguagem com a qual você vai se adaptar é a linguagem com a qual você vai se adaptar. E mais ninguém. E aí eu vou entrar agora com o poema que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim: Quem és? De onde vens? Estas perguntas já as fizeste alguma vez? Onde habita o Espírito Supremo? Como joga o dado com as criaturas? O fogo que consome a madeira
Quem tem a capacidade de criá-lo? E depois que a madeira vira cinza, o que é feito do poder de combustão? O verdadeiro mestre ensina. Brahman, Deus, não é finito e nem infinito. Kabir afirma. Ele adapta sua linguagem à compreensão do ouvinte. Brahman, Deus, não é finito e nem infinito. Ele adapta sua linguagem à compreensão do ouvinte. Não há nada mais a ser dito. É assim, trazendo a inspiração da arte, trazendo reflexões profundas, incentivando mais as perguntas ao questionamento do que oferecendo uma receita, é que nós vamos tecer o nosso caminho aqui nesse grupo. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, esperem para colocar no grupo de WhatsApp. Até hoje à noite vai ficar concluído. E aí a gente já começa a conversar. Porque não adianta ficar só eu aqui, ó, um vetor só que sai. Eu quero que isso vire a rede desse símbolo nosso, né? O tear, ele vem com uma imagem, vocês viram, uma esfera que se conecta. E é assim que nós somos. E, e nós crescemos juntos com as nossas questões e os nossos relatos pessoais. Assim como eu posso dizer que eu cresci muito com esse livro aqui, com os de relatos de amor, relatos de dor, relatos de paixão, relatos de desespero, relatos e relatos de questionamento que Kabir fez há mais de 500 anos atrás. E ele é o nosso patrono, é o patrono desse grupo de estudos. É uma homenagem, uma singela homenagem que eu faço a essa alma aí, que pisou nesse mesmo planeta que hoje nós pisamos. Eu agradeço a cada um de vocês por esse sim. Um beijo no coração e daqui a 7 dias a gente vai estar aqui ao vivo. Um beijo, até logo. Agora eu tenho que descobrir como é que eu paro de gravar isso aqui.